Fala aí, galerinha do sétimo ano, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tafarel. Nessa aula de hoje nós iremos tratar do que é absolutismo. Esse slide, nós temos dois assuntos inseridos nele, que é absolutismo e mercantilismo. Porém, para essa aula não ficar muito longa, nós iremos tratar da definição do que é absolutismo. Tá legal? Tá tudo bem com vocês? Sim? Espero que sim. Vamos lá, vamos começar nossa aula. Primeiro, o conceito de absolutismo. A gente vai definir absolutismo como uma política onde o governante ele terá todos os poderes concentrados em sua mão. Tá? Então, isso seria o absolutismo. Todos os poderes, sendo ele político, econômico, militar, todos os poderes são concentrados na mão de uma pessoa só, que é nesse caso, que a gente vai estudar hoje, é o rei. O rei ele é o cara que é responsável por controlar toda a política dentro do absolutismo. Tá beleza? Então, o antigo regime, esse antigo regime, ele foi um governo que vigorou por toda a Europa, constituindo uma estrutura própria com as principais características abaixo. Um absolutista, um rei absolutista, ele era uma autoridade maior, e ele seguia uma política chamada de mercantilismo, que é uma política econômica que vai favorecer, vai prever sempre o acúmulo de riquezas para as mãos dos reis. E esse absolutismo ele vai ter o apoio de alguns teóricos, alguns pensadores que serão importantíssimos para formular essa teoria absolutista. A gente vai ter o Nicolau Maquiavel na Itália, a gente vai ter o Thomas Hobbes na Inglaterra e o Jacques Bossuet na França. Então, esses três teóricos, três pensadores, eles são a base do pensamento absolutista. Tá legal? O Nicolau Maquiavel na Itália, o Thomas Hobbes é um cara inglês e o Jacques Bossuet francês. Beleza? Então, esses três pensadores são a base do pensamento absolutista. Quando a gente está falando de antigo regime, a gente está falando de absolutismo, onde o rei tem todo o poder em suas mãos. A gente tem mercantilismo, onde o poder do governo sobre suas mercadorias. A gente tem um sistema colonial, o país vai construir, vai fazer colônias, criar colônias para que essas colônias comprassem esses produtos feitos por eles. E o que vai vir a criticar esse pensamento é um movimento filosófico chamado de iluminismo, que é lá na frente a gente vai entender o que é o iluminismo. Tá? Só que dentro dessa ideia do iluminismo, o iluminismo ele critica o quê? Ele critica que clero e nobres eles eram isentos de pagar impostos. Dentro dessa política absolutista, os cleros, os membros do clero e da nobreza, eles eram isentos de impostos. Então, quem pagava imposto era apenas a burguesia e os camponeses. Tá? O restante da população é que pagava impostos. E essa restante da população eles não participavam da política de forma alguma. Então, quem participava da política era o clero, a nobreza e o rei. Porém, o rei ele tinha total poder. Então, o rei ele era superior. O que é absolutismo? Acho que já foi explicado ali no início, mas eu vou ler essa parte do slide. Absolutismo é um regime político em que o poder está concentrado nas mãos do rei, em que o mesmo tinha completa autoridade para fazer o que quiser, principalmente ao fazer e impor leis. Qual a sua origem? Teve origem com o início das monarquias nacionais, ou seja, com o fim da Baixa Idade Média, surgiu a aliança rei e burguesia, em que o rei tinha completa autoridade e apoio dos burgueses e da nobreza. Então, é com o apoio da burguesia e da nobreza, lá no fim da Baixa Idade Média, lembrando para vocês que durante a Alta Idade Média, os reis eles são chamados de reis fracos, porque eles não têm poder em cima da sociedade, eles são considerados reis fracos. O clero e alguns nobres terão mais poder do que esses reis. Entenderam? A partir do momento da Baixa Idade Média, que o comércio começa a surgir, que a burguesia começa a ganhar dinheiro,
porém não tem tanta expressão, essa burguesia começa a apoiar uma nova forma de governo, tá? E essa nova forma de governo é o absolutismo, que é um regime político em que o poder está concentrado nas mãos do rei. Então, o rei ele era a autoridade total daquele período, tá? Aqui tem um esqueminha de como funcionava uma hierarquia absolutista. Era formado o topo da pirâmide pelo rei, é claro, já que é absolutista, o clero e a nobreza, os burgueses e comerciantes, artesãos e camponeses. Essas camadas sociais eram formadas dentro de uma sociedade absolutista. Bom, aqui o Estado absolutista, basicamente, esse esqueminha está mostrando aqui que o rei ele controla tudo, ele é central. Toda a estrutura tem que passar pela aprovação do rei. Se a gente olhar a estrutura aqui, se a gente fizer aquele esqueminha aqui de vamos seguir a seta aqui para ver onde vai dar. Essa seta aqui, todas as setas vão levar ao rei absolutista, tá? Tanto com o dinheiro como o poder. Todos os súditos, eles devem obedecer ao seu soberano, que é, nesse caso aqui, o rei. Aí a gente vai ter a questão do absolutismo em Portugal. Porque Portugal... professor, por que você vai começar com Portugal? Eu vou começar com Portugal porque Portugal foi o primeiro país a se centralizar, a ser um Estado moderno, a se formar uma monarquia absolutista. Tá? A centralização política em Portugal, ela ocorreu em virtude da Guerra de Reconquista, que foi travada entre cristãos e muçulmanos, quando o território de Portugal ele era dominado pelos muçulmanos. E ali, essa Guerra de Reconquista, eles conseguem tomar esse território. A centralização do Estado português ocorreu em 1385, com a Revolução de Avis, onde o mestre da Ordem de Avis, Dom João, com o apoio da burguesia mercantil, consolidou o centralismo político. A gente viu essa Revolução de Avis lá na nossa aula de navegações portuguesas, beleza? Então, a Revolução de Avis ela foi a consolidação da aliança entre rei e burguesia, que possibilitou a centralização política e deu condições para que Portugal expandisse seus limites territoriais através dessas conquistas ultramarinas, que eram as conquistas das grandes navegações. Aqui a gente tem uma imagem do mestre da Ordem Dom João I, a Ordem de Avis. Tá? Era feio, hein? E a gente vai falar do absolutismo na França, que a Revolução Francesa, com a dinastia dos Bourbons, foi de 1586 a 1789. Em 1789 ela acaba porque acontece a Revolução Francesa, em que o rei Luís XIV ele se torna um rei que governa a França de forma considerado o maior exemplo de um rei absolutista. Ele tem uma frase que é marcante, que a frase é o seguinte: o Estado sou eu. Ele é considerado o rei sol, que ele seria um rei muito forte, um exemplo de um rei absolutista, o rei Luís XIV. Então essa frase, o Estado sou eu, quer dizer que ele é o cara que manda em tudo. O Estado é ele, e todo mundo deve obediência a ele, ele é centralizador, todas as decisões passam por ele. Os pensadores e teóricos da época tinham por objetivo dar créditos intelectuais à consolidação desse poder real. E na França, como eu falei lá no início, o principal teórico dessa corrente vai ser o Jacques Bossuet. Tá? O Jacques Bossuet, ele prega que os reis eram ministros de Deus por meio de uma teoria chamada a teoria do direito divino do rei. Então ele diz que o rei ele é um escolhido de Deus, tá? Um representante de Deus, e essa teoria diz que o rei é o representante de Deus, então os súditos não podem respeitar o rei
Porque logo desrespeitando o rei, ele também está desrespeitando quem? Ó? Deus. Dentro de uma religião totalmente forte dentro da sociedade, esse argumento ele vai chegar muito forte dentro da população. Tá? Então, esse Jacques Bossuet, ele é um teórico que vai criar a teoria do direito divino dos reis. Beleza? O Estado é quem? O Estado sou eu sou representante de Deus, eu sou o rei absolutista, monarca. Então eu posso governar meu povo do jeito que eu quiser. Tá legal? Aqui uma imagem do rei Luís XIV, o rei Sol. E aqui uma imagem do Jacques Bossuet. Beleza? Aqui a gente tem o absolutismo na Inglaterra. Lembrando, o absolutismo na Inglaterra ele vai ter como principal teórico Thomas Hobbes. Tá? O absolutismo na Inglaterra teve início após a Guerra das Duas Rosas, uma luta travada pelas famílias Lancaster e York que queriam assumir o reinado da Inglaterra. Que, por fim, Henrique Tudor, apoiado pela burguesia, ele chega ao poder. O absolutismo na Inglaterra também teve outro rei ou rainha, a Rainha Elizabeth I, que reinou de 1558 a 1603, a qual fez cumprir e impôs algumas leis que Henrique VIII não pôde cumprir. Então, esse absolutismo na Inglaterra, o apogeu dela vai acontecer com a dinastia Tudor do Henrique VIII, tá? E começa a cair com a Rainha Elizabeth I. E a Inglaterra ela deixa de ser uma monarquia absolutista, passa por algumas revoluções internas, o que vai definir mesmo que a Inglaterra não será mais uma monarquia absolutista, e sim uma monarquia parlamentar, que ela depende da aprovação do parlamento para agir, não pode agir mais de forma absoluta, da forma que ela quer. É uma revolução chamada de Revolução Gloriosa, que essa revolução ela define que a Inglaterra ela passa a ser, sim, uma monarquia, porém uma monarquia parlamentar. Ela precisa de uma aprovação do parlamento para agir. Até hoje a Inglaterra é dessa forma, uma monarquia parlamentar. E essa imagem aqui é a imagem do Henrique VIII. Tem algumas curiosidades do Henrique VIII também, mas as curiosidades do Henrique VIII a gente deixa lá para frente, lá para a gente falar também sobre as curiosidades do Henrique VIII, um representante da dinastia Tudor. Ele funda também uma nova religião, a religião anglicana. Tá? Vamos mais à frente. Algumas aulas à frente, nós iremos falar sobre as reformas religiosas que ocorreram dentro dessa Europa moderna. O que a gente está falando aqui agora é o fim da Idade Média e já começou a Idade Moderna. Tá legal? Aqui é a Rainha Elizabeth I. E o absolutismo na Espanha. Já na Espanha, o absolutismo ocorreu após a Guerra de Secessão e com a grande abundância de tesouros foi um dos grandes facilitadores que, através deste poder, conseguiam a força política e militar da aristocracia fundiária. Assim, os metais do Novo Mundo é o continente americano, tá legal? Estava concentrado nas mãos dos espanhóis, que com a fase do mercantilismo tiveram grande evolução, impulsionados principalmente pelo absolutismo, ou seja, a união de dois reinos, chamados Reino de Castela e o Reino de Aragão. Se consolidou em 1492 e a expulsão definitiva dos mouros da Península Ibérica. Então, com a expulsão daqueles mouros da Península Ibérica, lá com a Guerra de Reconquista, quando totalmente conseguiu expulsar aquele povo muçulmano que tomava conta da Península Ibérica, vai ter a união de dois reinos, o Reino de Castela e o Reino de Aragão, e vai formar um reino só, que é o Reino da Espanha. Como que essa união vai se dar? Ela vai se dar por meio de casamento. O Fernando, que era o rei de Aragão, ele vai casar com a Isabel. E aí vão formar um reino só. Dois reinos viram um, que vai virar o Reino da Espanha, e eles vão governar a Espanha
no século XVI. Aqui é a fotinha de Fernando e Isabel, tá? Uma formação dos primeiros reis da Espanha. A Espanha ainda até hoje tem rei, tá legal? Só uma informaçãozinha que eu acho legal para vocês, que é falar que até hoje a Espanha tem um príncipe, tem um rei, tá? Porém, a Espanha também ela não é absolutista mais. O Estado absolutismo. No Estado absolutista, o mercantilismo era a principal base do absolutismo, em que tinha por característica acúmulo de metais preciosos, e a burguesia, os nobres e o clero dava total apoio ao rei, que com a submissão dos camponeses e artesãos acumulava metais preciosos, ou seja, riquezas. Esses metais preciosos, em sua maioria, era ouro e prata. Tá? Os camponeses e artesãos financiavam impostos para custear as festas e os luxos da corte. Houve a padronização monetária, um controle de preços e medidas, ou seja, a criação de uma moeda para que tudo seja igual em todo o reino, não seja diferente. Por exemplo, o peso de valer a mesma forma, não ser peso diferente de ouro, por exemplo, a moeda valer, ao invés de ser 100 pratas de ouro, 100 pratas de prata, 100 moedas de prata, ou seja, há essa padronização, cria moeda com valor, tá? E uma coisa bem importante da ideia do mercantilismo, que era vender mais do que comprar. Então você tem que exportar mais do que importar. Esse era o lema. O acúmulo de metais preciosos era muito importante para esse período, tá? Do mercantilismo. Porém, esse assunto do mercantilismo eu trato com vocês em outra aula. Aqui, só para a gente fechar o assunto de absolutismo, com o absolutismo vai ter a criação de um exército nacional, vai ser o instrumento principal do processo de centralização política, formado por mercenários com a intenção de enfraquecer a nobreza e não armar os camponeses. O controle legislativo, todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei, possuía total poderes para criar leis e executá-las. Controle sobre a justiça, criação do tribunal real, sendo controlado adivinha por quem? O rei, é claro, um rei absolutista. O controle sobre as finanças, a intervenção na economia mediante o monopólio da fabricação de moedas, da cunhagem de moedas, a padronização monetária, a cobrança de impostos, a criação de companhias de comércio e a posição de monopólios. E a burocracia estatal, corpo de funcionário que iriam auxiliar a administração das obras públicas, fortalecendo ainda mais o poder do rei em cima da sociedade. Legal? E aqui a religião ela vai passar por alguma reforma, já que ela é um forte elemento para controle da população, a igreja precisou aceitar que o rei fosse a autoridade absoluta. Então, para se tornar um absolutista, os reis eles tiveram que criar uma reforma dentro da igreja para tirar o poder do clero e colocar esse poder nas mãos dele, tá? Beleza? Ó, forte abraço. Acho que nossa aula de absolutismo dá para fechar aqui, para não se alongar muito. Então, o absolutismo. Resumindo aqui, fazendo um resumo rápido, o absolutismo ele vai ser uma política onde o rei ele vai ter total controle da sociedade em sua mão, tá? Como que vai ser de que forma é esse controle? Ele pode ser controle político, militar, econômico. Todas essas coisas passam pelas mãos dos reis, tá? E aí é necessário que se crie algumas teorias para consolidar esse poder, essa ideia do absolutismo. E aí a gente vai ter três principais pensadores, que é o Nicolau Maquiavel, que é o Jacques Bossuet e o Thomas Hobbes. Tá beleza? O Thomas Hobbes, ele é da Inglaterra, o Nicolau Maquiavel é o cara que vai criar um livro chamado O Príncipe, que é como se fosse um manual
para ajudar qualquer rei a governar, tá? E o Jacques Bossuet é o cara que cria a ideia do direito divino dos reis, onde o rei ele é um descendente de Deus, um representante de Deus. Sendo um representante de Deus, a população deve respeitá-lo, porque não respeitando o rei, automaticamente você está desrespeitando a Deus. Beleza? Ó, forte abraço. Tchau, tchau. Fiquem bem. Se puder, fique em casa. Beijo.